E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu vou falar sobre uma pergunta que me fazem toda semana. Vitor, eu preciso nascer empreendedor ou eu posso aprender a ser um empreendedor? E olha que essa é uma das perguntas mais importantes que você pode fazer, porque dependendo da resposta, você pode estar se limitando ou se libertando de uma crença que está travando você há anos. Eu próprio passei muito tempo da minha vida achando que empreendedorismo era para alguns escolhidos, para aqueles que nasceram com o dom. Sabe como é que é? Até que eu descobri alguma coisa que mudou completamente a minha perspectiva. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Se você está em dúvida se tem o que é preciso para empreender ou se está tentando entender quais são as características que precisa desenvolver, fica comigo até o final. Eu vou mostrar para você que tem muito mais potencial do que você imagina. Vamos começar destruindo um mito que atrapalha muita gente. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que empreendedorismo era uma característica inata, ou seja, você nascia com isso ou estava fora do jogo. Mas aqui vai uma boa notícia. Isso é tudo falácia, tudo mentira. O empreendedorismo, ele é uma habilidade que ela pode ser aprendida. Assim como você aprende a dirigir, cozinhar, tocar um instrumento, você pode aprender a empreender. E olha que interessante. Em países mais desenvolvidos, eles começam a ensinar isso para crianças desde cedo. Aquilo não é só bonitinho. Aquilo é educação empreendedora. A criança aprende a calcular quanto gastou de limão, quanto que foi de açúcar, os copos. Ela entende o conceito de lucro e despesa. E lá no final do dia, quando ela abre a carteira, vê que ganhou algum dinheiro, algo muda na mente dela. Ela percebe, eu posso criar algo e ganhar com isso. Você sabia que existem 3 características fundamentais que todo empreendedor de sucesso possui? E a boa notícia é que todas elas podem ser desenvolvidas. A primeira é a necessidade de realização. Empreendedores têm uma fome interna de construir, de ver coisas acontecendo. Eles não conseguem ficar parados. Eles precisam se sentir realizados através das suas conquistas. Eu me lembro quando eu abri a minha primeira empresa e também que não deu certo. Eu não conseguia dormir direito, não porque eu estava preocupado com tudo aquilo que uma empresa traz de preocupação, ainda mais quando muito adolescente, mas porque eu estava ansioso para eu garantir que aquilo que eu estava criando crescesse e desse certo. Essa necessidade de realização é o combustível que mantém acordado até mais tarde. É isso que faz você levantar cedo, que impulsiona e que move você. A segunda característica é a disposição para assumir riscos calculados. E presta atenção nessa palavra, tá? Calculados. Empreendedor não é maluco que joga tudo para o alto e torce para dar certo. O empreendedor, ele analisa, ele estuda, planeja e só então assume o risco. Agora eu vou contar uma coisa aqui. Quando eu e a minha esposa decidimos expandir o Grupo Girassol, nós não simplesmente abrimos mais uma unidade. Nós estudamos o mercado, analisamos os números, conversamos com pessoas que já tinham feito isso e pessoas também desta localidade específica e só então nós demos o passo principal. E tem o risco físico também. Você vai trabalhar horas a fio, vai abrir mão de finais de semana, de férias e tem o risco psicológico. Aquela voz na sua cabeça perguntando, será que valeu a pena largar o emprego? Será que isso vai dar certo? Todo empreendedor passa por isso. E a terceira característica é a autoconfiança. Você precisa acreditar em você mesmo, nas suas habilidades, na sua capacidade de superar obstáculos.
Porque acredite, vão aparecer muitos obstáculos. Eu já passei por momentos em que tudo parecia estar desmoronando. E sabe o que me salvou? A certeza que eu tinha capacidade de encontrar uma solução. Não era arrogância, de forma alguma. Era confiança construída através de pequenas vitórias ao longo do tempo. E agora eu quero comentar com vocês sobre outras características que compõem o DNA empreendedor. E quando você olha essa lista toda que eu vou comentar agora, você pensa, caramba, eu preciso ser um super-homem? E a resposta é sim, de certa forma. Mas calma, não precisa ter tudo isso desde o primeiro dia. Essas são características que você vai desenvolvendo ao longo da jornada, tá certo? Então vamos lá. A primeira delas é a visão. Empreendedores enxergam o que os outros não veem. Enquanto todo mundo olha para um problema, o empreendedor enxerga uma oportunidade. Vocês lembram, principalmente para quem é aqui de São Paulo, quando teve a greve do metrô? Muita gente reclamou, mas muitos outros, alguns empreendedores, viram a oportunidade de criar serviços de transporte alternativo, seguindo a demanda que foi gerada. Outro ponto, além da visão, a persistência. Essa é a característica que mais separa quem tem sucesso de quem desiste. Você vai ouvir não muito mais vezes que sim. Você vai ter dias em que nada dá certo. E é a persistência que ela te mantém no jogo. O outro ponto, comprometimento. Empreendedores, eles são apaixonados pelo que fazem. Eles não estão só atrás do dinheiro. Empreendedores acreditam no que estão construindo. Quando você tem esse nível de comprometimento, trabalhar 12, 14 horas por dia, e isso não parece um sacrifício, parece um propósito, aí você está no caminho certo. Independência. Esse é um outro fator. Você quer construir o seu próprio futuro, ser o seu próprio patrão. E olha, não é sobre ter chefe ou sobre não ter chefe, é sobre a liberdade, o ponto aqui. A liberdade de tomar suas próprias decisões e arcar com as consequências delas. Montar equipes, motivar colaboradores e liderança se aprende na prática. Sexto item para quem está contando. Busca constante por conhecimento, e isso eu vou falar que a gente não para. Empreendedores sabem que nunca sabem o suficiente. Eles estão sempre estudando, sempre aprendendo. Eu leio, escuto podcasts, faço cursos, converso com outros empresários, porque eu sei que quanto mais eu aprendo, melhor eu fico. E falando em conversar com outros empresários ou com outras pessoas, o network é um ponto que não pode ficar de lado. A sua rede de contatos é um dos maiores ativos. As pessoas certas podem abrir portas, te dar conselhos valiosos e fazer parcerias estratégicas. Invista em relacionamentos genuínos. Outro ponto importante, a busca pela qualidade. Empreendedores de sucesso são obcecados por entregar o melhor para seus clientes. A qualidade, ela não é negociável. É o que vai diferenciar você da concorrência. E agora, o último item, mas também não menos importante, e eu dou muito valor para isso, que é o planejamento e a organização. Você precisa planejar, organizar, dirigir e controlar o seu negócio. E olha que curioso, tá? A maioria dos empreendedores de sucesso não tem formação em administração, mas todos eles desenvolveram essas habilidades na prática. E a minha pergunta:
Que tipo de empreendedor é você? Ou que tipo de empreendedor você quer ser? Uma coisa muito importante: nem todo empreendedor é igual. Existem diferentes tipos e entender qual é o seu pode ajudar muito no seu caminho. Tem empreendedor nato, aquele que realmente nasceu com esta habilidade. Desde criança já estava negociando e vendendo alguma coisa, criando algum projeto. E se você se identifica com isso, ótimo. E tem o empreendedor por oportunidade, aquele que observa o mercado, identifica brechas e entende que pode tirar proveito disso. Ele vê um problema e pensa: eu posso resolver isso e ganhar dinheiro com isso. Também tem um empreendedor corporativo, aquele que trabalha dentro das grandes empresas, e não só das grandes, das pequenas e das médias, mas ele trabalha para alguém, é isso que eu estou querendo dizer. Mas ele tem uma mentalidade empreendedora. Ele inova, propõe ideias, melhora processos. Esse tipo de empreendedor, ele é valiosíssimo para as empresas. Tem o empreendedor social, que ele quer impactar positivamente a sociedade. Ele cria soluções para problemas sociais. Pode ser uma cooperativa, um produto acessível, uma tecnologia assistida, certo? E tem o empreendedor por necessidade. A gente vê muito isso por aqui. Aquele que empreende para sobreviver. Ele precisa colocar o pão na mesa e cria o próprio negócio para isso. Começa muitas vezes informal e ali ele vai crescendo, organizando e profissionalizando. E não tem nada de errado nisso. Muitos grandes empreendedores começaram desse jeito. E também tem, por último, não menos importante, o empreendedor por sucessão familiar. Aquele empreendedor que já nasceu numa família de empreendedores e continua o legado da família. Ele pega o negócio da família, leva para o próximo nível. Eu me identifico com alguns desses perfis. E você? Qual é o seu tipo? Não precisa ser apenas um, pode ser mais de um. E isso é o que é importante, é você entender e se identificar nesse perfil. Você pode ser uma combinação. Então, recapitulando tudo que a gente conversou hoje, empreendedorismo não é um dom místico que somente alguns possuem. Ele é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida. As 3 características fundamentais são necessidade de realização, disposição para assumir os riscos calculados sempre e autoconfiança. Existem muitas outras características que você vai desenvolver ao longo da jornada. E o mais importante é que existem diferentes tipos de empreendedores. Você não precisa se encaixar num único molde ou estar em uma caixinha. Você pode ser você mesmo e ainda assim ter muito sucesso pela frente. Olhe para o Grupo Girassol, que eu e minha esposa construímos. Temos clínicas, lojas de sapato, e-commerce, produtora de conteúdo, mentoria. São negócios completamente diferentes, mas todos funcionam porque aplicamos os mesmos princípios empreendedores. Antes de você ir, eu quero fazer um convite. Eu preparei um pacote completo com todos os materiais que mencionei nesse episódio. Tem o teste de perfil empreendedor, o guia de desenvolvimento de características, a checklist de ações práticas e tem muito mais. É tudo gratuito e foi feito especialmente para quem está começando ou quer se aprofundar no empreendedorismo. O link está na descrição desse episódio. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com aquele seu amigo que está pensando em empreender, mas ainda tem dúvidas, sem saber o que é realmente preciso. Porque a resposta é sim. Ele tem tudo o que precisa. Está dentro dele. É só prestar atenção e entender os sinais. Ele só precisa se desenvolver. Obrigado por ter ficado comigo até aqui
No próximo episódio vamos falar muito de empreendedorismo, novas ações, vamos conversar também com pequenos e médios empreendedores, sempre trazendo insights e muita motivação para você que quer entrar no mundo do empreendedorismo, já está e quer partir para o próximo passo. Um abraço, obrigado, deixe o seu like, não esqueça de ativar as notificações e seguir o nosso canal. Obrigado!